Bem-vindos ao canal Mundo Invertido. Meu nome é Natanael e você não é livre. Será? Hoje vamos falar de um tema muito debatido há muito tempo, séculos e séculos, né? O livre-arbítrio. E até agora ninguém chegou assim a uma conclusão suprema. E hoje vamos tratar sobre esse tema. Será que somos livres? Será que temos liberdade de escolha? É um tema muito complicado, Natan, sensível. Primeiro eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, quero agradecer a você pelo convite novamente. Certamente não iremos superar esse assunto, né? Já tem muita coisa na internet. Mas vamos tentar aqui estabelecer um diálogo, uma conversa e estimular todos aí que estão assistindo o canal a pesquisarem sobre o tema, se aprofundarem na palavra de Deus. Essa questão do livre-arbítrio, como você mesmo disse, é algo que já é debatido há muito tempo, né? Nós temos aí duas correntes de pensamento acerca do assunto, não tem como a nossa mente não remeter à questão do campo da soteriologia, né? A parte da teologia sistemática que trata sobre a salvação, né? Nós temos essa corrente calvinista que acredita que não temos livre-arbítrio, a predestinação, o ser humano ele é predestinado à salvação e outros são predestinados à condenação eterna. Temos aí também a questão da graça irresistível, né? E temos a visão arminiana, que é onde algumas pessoas não entendem bem, mas nós também acreditamos, eu estou dizendo nós, mas eu fico aí entre o meu termo calvinismo e arminianismo. Mas essa visão arminiana também é que da depravação total, né? Não na sua intensidade, mas na sua abrangência. Todo ser, todas as partes do indivíduo, ela sofreu com essa depravação. Ela sofre, né, Natan? Todas as partes. Mas o homem não perdeu a capacidade de escolher. E o grande problema está aí. Existe livre-arbítrio, livre vontade, né? O homem tem essa capacidade de escolher Deus ou não. Ele perdeu essa capacidade. Nós temos aí uma ação unilateral, né? Que é o que nós chamamos de monergismo. Né? Então é um tema muito bom, muito importante. É preciso entender o que é livre-arbítrio, né, Natan? Exato. Livre-arbítrio, a conceituar livre-arbítrio seria realizarmos uma escolha livres de influências de fatores prévios. Ou seja, a nossa vontade ela é livre, né? Ela não pode ser influenciada. Livre-arbítrio também, Natan, é querer e efetivar aquilo que se quer, não é? Porque nós podemos querer algo e não conseguir realizar. É o que Paulo diz em Romanos 7, versículo 15. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Aqui eu não entendo que é o Paulo convertido. Aqui entendo que é alguém que conhece a lei, conhece os mandamentos, mas ele não recebeu a graça. Não é? Não, essa transformação. É o Espírito Santo atuando nele. Ele ainda está escravo dos seus desejos e vontades. É interessante, o Orígenes ele fala que o livre-arbítrio é tanto discernir entre o bem e o mal, como uma capacidade de você escolher o bem. E aí nós vamos tratar aqui de 3 pontos, basicamente. Né? Já definimos o que é o livre-arbítrio. Primeiro, nós vamos tratar, antes da queda, o homem tinha livre-arbítrio? Sim ou não? O homem, antes da queda, eu entendo, Natan, acredito que é o seu pensamento também, ele tinha o livre-arbítrio, porque Adão, ele tinha a capacidade de dizer, não vou pecar e não pecar. Nenhum indivíduo hoje, ele pode dizer assim, eu não vou pecar. Eu entendo que depois de Adão, o homem perde o livre-arbítrio, mas o único indivíduo, de fato, que tinha o livre-arbítrio era Adão. Lá em Gênesis 2, versículo 16, diz que Deus ordena ao homem de comer livremente de qualquer coisa, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque se comesse, morreria. E aí vem um texto também que eu gosto, que é o texto de Efésios 2, que diz que nós estávamos mortos, né? E Deus nos resgata. Então, o homem morto, pós-queda, ele pode escolher alguma coisa? Pode escolher voltar-se a Deus? Ele tem um livre domínio sobre as suas faculdades para querer o bem? É bem interessante isso, Natan, porque a gente tem que falar um pouco sobre a questão da livre vontade, né, Natan? Você faça uma reflexão em casa. Você pode até escolher fazer o que você quiser, mas querer, né? Esse querer você pode escolher. Schopenhauer ele vai dizer assim: você é livre quando você escolhe o que quer, né? Você tem liberdade, na verdade, de escolher o que você quer, mas não de querer o que você quer. Então, as nossas vontades, o que é que ele quis dizer com isso? As nossas vontades são sempre influenciadas. E se as nossas vontades são influenciadas, consequentemente, as nossas escolhas, elas não são livres. Foi o que Spinoza disse. As nossas experiências ali, que nós vamos tendo, né, Natan? Acredito que vai surgir alguma pergunta nesse sentido, vai influenciando as nossas vontades e as nossas escolhas
elas são realizadas a partir dessas vontades. Então eu entendo que não existe vontade livre, e se não existe vontade livre, também não existe livre-arbítrio, livre escolha. Alguns teólogos colocam livre agência, Natan, mas eu também tenho dificuldade de conceber a ideia de que alguém tem liberdade de agir sem liberdade de escolha, ou seja, livre-arbítrio, liberdade de escolha, livre agência, liberdade de agir. Como eu tenho liberdade para agir sem liberdade de escolha? O homem, pós-queda, está no estado de morto espiritual. Então, ele perde essa relação com Deus e perde também a capacidade de escolha, que é algo que Deus nos dá, né? Deus nos dá. Assim como ele compartilhava com o homem a eternidade, também compartilhava com o homem a capacidade de escolher. O homem perde isso, a eternidade, e perde também a capacidade de escolher pós-queda. E aí vem um outro ponto. O homem sem Deus não consegue escolher, mas depois de salvo, o homem ele consegue escolher livremente tudo o que ele quer? Tem livre-arbítrio? Então, eu acho que a gente tem que conceituar também aqui e diferenciar, algumas pessoas podem até não concordar comigo, a questão de liberdade e livre-arbítrio. Livre-arbítrio, como eu falei anteriormente, seria a capacidade de escolha livre de fatores prévios, de influências. Nesse sentido, o homem, quando se converte, ele não tem livre-arbítrio, não. Mas ele adquire liberdade. Liberdade seria, Natan, a consonância entre o querer e o fazer. Ou seja, Paulo disse, o que eu quero, não faço, mas o que eu não quero, eu vou e faço. Nós temos um homem aí que é preso, escravo, não é? Kant também vai dizer assim, se eu faço o que eu não quero, sou livre. Eu não creio dessa forma. Eu creio que o homem é livre, não livre-arbítrio, mas ele adquire liberdade quando o seu querer está em consonância com o fazer. Isso nós só adquirimos através da ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age em mim, infundindo na minha mente a fé e gerando em mim conversão, transformação, eu agora adquiro liberdade e não livre-arbítrio. Olha o que o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 vai dizer. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade é diferente de livre-arbítrio. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Olha o que o texto diz. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer. Olha, eu disse que liberdade é a consonância entre o querer e o efetuar. E isso não é nosso. Isso é de Deus. Perceba que o texto diz que porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Aí agora entra o que eu falei sobre o livre-arbítrio. Segundo a sua boa vontade, a dele. Então agora a minha vontade é influenciada pela vontade de Deus. Então eu não tenho livre vontade. E não existe, mesmo após a conversão, livre-arbítrio. Porque teria que existir, para que existisse livre-arbítrio, teria que existir livre vontade. E não existe essa vontade livre de influências. Nem para o indivíduo que está condenado, está no mundo, vivendo segundo os seus desejos, e vivendo que existe desejo, é bem interessante aqui, irmãos, que existe a vontade instintiva, que nós chamamos de desejo, e existe a vontade racional, não é? Onde as coisas passam pelo crivo da nossa razão, e a partir da razoabilidade, nós fazemos a escolha, não é? Isso aí é uma visão um pouco kantiana, eu não vou me aprofundar nisso, porque o vídeo vai ficar longo. Mas é interessante dizer que a nossa razão também sofre influências, já tá? Não é? A nossa razão sofre influências nas nossas decisões. Você, certa vez, me perguntou sobre a questão de você escolher comprar um creme dental de tal marca. Mas é a sua condição social, é o meio que você vive, é o contexto em que você vive que influencia você comprar determinada marca. Fora daquele contexto. Dentro de outro contexto, talvez você comprasse outra marca. Porque você não tem livre-arbítrio, Natan. Os calvinistas chamam de livre-agência, seriam essas escolhas. Tem a visão também do livre-arbítrio compatibilista. Ou seja, nós escolhemos livremente, mas Deus influencia o meio que nós estamos. Então, por exemplo, eu nasci numa família cristã. Eu não escolhi isso, mas, porém, eu fui influenciado por isso que alguém escolheu previamente por mim, no caso, Deus. Verdade. Essa questão de nascer é até interessante, porque a gente já nasce sem um livre-arbítrio. Você não escolhe a família. Você disse que nós somos escravos. Nós não escolhemos a família que nós nascemos, Natan. Nós não escolhemos o meio ali, não é? Nós apenas nascemos. Então, nós já nascemos sem o livre-arbítrio. Não é assim? E a partir das nossas experiências, isso vai influenciar nossas vontades e as nossas escolhas serão realizadas com base nessas vontades. Todo o nosso contexto que estamos, social, psicológico, né, e educacional, vai nos formar como pessoa, né,
como nosso caráter vai sendo moldado, né? Inclusive, o Schopenhauer ele disse que o caráter ele é imutável e nossas escolhas estão determinadas por esse caráter. Porém, nós aprendemos na Bíblia que a mudança do caráter quem faz é o próprio Deus, né? C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que a mudança que nós necessitamos, nós não conseguimos fazer. O que seria essa mudança de caráter? Quem opera isso é o Espírito Santo em nós. E aí nós deixamos de ser escravos do pecado, como está escrito em Romanos 6, e passamos a ser escravos novamente, escravos de Cristo. Ou seja, a nossa vontade ela tem que estar conformada à vontade de Cristo. Sem dúvida. Nos vestimos de Cristo, na realidade. Essa frase que você falou está aqui em Romanos 6, né, 22, que diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, né? Então, entendemos aqui que o livre-arbítrio, e aí eu vou plagiar aqui o que foi dito por Schopenhauer, é uma farsa, né? O livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio... Você não é livre. Mas aí, Júlio, vem algumas perguntas aqui que mandaram, eu já anotei aqui pra gente. As primeiras objeções aí prévias, né? Sim, a primeira é a seguinte: se não há livre-arbítrio, então não há mérito nem culpa. Ou seja, se não posso escolher, então não sou culpado nem merecedor de nada. Interessante é que o texto, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse homem, após o pecado, Natan, ele tem algumas implicações, né? Ele se torna escravo. Nós já falamos sobre isso, eu não vou ser aqui repetitivo. E aí surgem alguns problemas na humanidade. Nós temos patologias, nós temos doenças, nós temos um indivíduo agora que vai se tornando, a cada dia, mais escravo de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, e isso de maneira inconsciente. Nós falamos isso no vídeo passado, Natan. Então, de fato, esse indivíduo aqui não há mérito, não é? E há culpa, sim, porque ele traz em si essa culpa do pecado. Uma inclinação natural para o mal. Isso, ele traz essa culpa, Natan, do pecado original. Então, né, que se estendeu a todos os homens. Agora, méritos ele não tem. Mas culpa ele Sim. traz em si. Uma alegoria que eu vi sobre esse exemplo sobre isso seria um carro, você tem um carro e ele pensa para um lado, né? Está dirigindo ali, se você soltar o volante, ele sempre vai puxar para esse lado. Então, o homem, sem Deus, ele é essa inclinação. Ele sempre vai desejar o mal. Então, ele tem responsabilidade sobre isso. Sem dúvida. E Deus, ele, com a sua infinita misericórdia, e não porque nós mereçamos, não há mérito em nenhum aí, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, ele nos alcança, nos trazendo essa possibilidade de liberdade. Não é, Natan? Não trazendo livre-arbítrio, mas trazendo essa possibilidade de liberdade através da graça. E eu creio na graça irresistível. Como crer na graça irresistível? Não no sentido calvinista de que Deus ele determina quem será salvo ou não, mas que Deus ele só derrama da sua graça sobre aqueles, Natan, que responderão a ele. Porque seria inútil Deus, ou seria algo que a gente não conseguiria compreender se colocarmos ali fizermos um paralelo com os atributos de Deus, que é a onisciência. Como esse Deus colocaria a sua graça ali diante de alguém que rejeitaria, ele sabendo que ela rejeitaria. E como alguém pode resistir ao próprio Deus? Isso. Então Deus ele vai derramar da sua graça sobre aqueles que, pela sua presciência, ele já sabe que irão recebê-la. Deus não vai trabalhar com alguém que não responde a ele, não é? Porque Deus ele é onisciente, é um dos seus atributos. Então eu nem sou calvinista, nem sou também, Natan, arminiano. Eu fico ali no meio termo, não é? Eu também creio, eu acho até assim, a partir da perspectiva divina, um pouco complicado essa questão de predestinação. Porque Deus ele é onisciente. Ele sabe quem vai ser salvo, ele sabe quem vai ser condenado, e é óbvio que ele vai trabalhar com aqueles que serão salvos. Ele vai derramar a sua graça sobre aqueles que serão salvos. A eleição ela é condicional também. A eleição ela é condicional Pode também. Ser, Deus não vai escolher pessoas que não vão aceitar. Isso, ele vai curar a mente e o intelecto daquelas pessoas que ele sabe que responderão a ele. Né? Ele não tem por que curar o entendimento de alguém, o intelecto de alguém, fundir a fé nessa pessoa, sabendo que após tudo isso ela não responderá a ele positivamente. E se eu entender que Deus ele vai curar, ele cura somente aqueles que ele quer, e que se ele curasse a todos, todos responderiam positivamente a ele, aí eu começo a não compreender a questão do caráter de Deus. Não é? Eu não consigo entender assim como Deus cria pessoas para serem condenadas e pessoas para serem salvos. Ele determina, você será condenado, eu vou curar sua mente, seu intelecto, infundir a fé em você, e você não.
Mesmo eu sabendo que se eu fizer tudo isso em você, você responderá positivamente, mas eu não vou fazer, não é? Apesar que, do ponto de vista divino, ele já sabe exatamente tudo. É, por isso que eu digo que é complicado essa questão da predestinação, da eleição, a partir da perspectiva divina. Eu não sei quem será salvo ou não, mas Deus já sabe, não é? E ofereceu a graça àqueles que serão salvos. Sem dúvida. A segunda objeção aqui que nós tivemos foi o seguinte: se não há livre-arbítrio, então para que servem as exortações e repreensões bíblicas? Elas são úteis? Não, na verdade, Natan, a palavra de Deus está aqui para que nós possamos pregá-la, ensiná-la. Eu e você somos limitados, né, Natan? Nós só enxergamos aquilo que está diante do nosso nariz. Então, a revelação divina ela é importantíssima porque ela revela o próprio Deus. Teologia não é o estudo de Deus, como algumas pessoas dizem. Teologia é o estudo da revelação divina. Então, compreender isso aqui é essencial para nós compreendermos o próprio Deus e vivermos de acordo com a vontade dele. Não é? Eu e você, como eu acabei de dizer, somos limitados. Eu não sei quem é salvo e quem não é salvo. Então, eu tenho que pregar a todas as pessoas. Eu tenho que levar essa palavra a todas as pessoas. Não é? Então, a palavra está aqui para isso, para que a gente possa conhecer a Deus e também levar este Deus às outras pessoas. E também nos manter no caminho, né? Nos manter no caminho. Porque as exortações, elas servem para nós avaliar como nós estamos lidando, se estamos no caminho ou não, no caminho da vontade de Deus ou não. Então, essas repreensões, elas servem para isso também, para nos mostrar, né, a nossa necessidade do próprio Deus. Que nos afastamos de Deus e precisamos voltar. Então, em um certo ponto da minha caminhada, mesmo como salvo, eu posso me afastar de Deus e preciso voltar para isso. E essas exortações, elas guiam o homem justamente para permanecer no caminho, né? É um meio que Deus nos dá. Na carta aqui aos Efésios, Natan, no capítulo de número 1, no versículo de número 11, o texto diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. É ele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Não é? Em Colossenses, Natan, no capítulo 3, no versículo de número 12, o texto vai dizer assim: revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, Natan, a partir de uma perspectiva, nós somos divina, nós somos sim predestinados, porque Deus enxergou em nós essa potência para responder a Ele, essa capacidade de resposta a Ele, após a cura do nosso intelecto, da nossa razão que estava contaminada pelo pecado. Então ele enxergou em nós essa possibilidade e ele nos curou e nos predestinou para a salvação. E outras pessoas que estão condenadas e que não receberam essa graça, Deus com certeza viu eles e sabia que mesmo curando o intelecto deles, eles não responderiam positivamente a ele. Isso explica muitas das vezes porque pessoas que morreram, que nunca o evangelho chegou até elas. Porque nós entendemos que tem muitas pessoas que moravam em lugares distantes, onde o evangelho nunca chegou, e essas pessoas morreram sem conhecer a Deus. Mas com certeza, se Deus, pela sua presciência, pela sua onisciência, ele soubesse que aquela pessoa, ela responderia positivamente a ele, ele mandaria alguém lá, alguém pregaria o evangelho, e a mente daquela pessoa seria curada, e aquela pessoa responderia ao Senhor e seria salva. E acima de tudo, a soberania de Deus, né? Ele está sob o domínio de tudo, inclusive desse ponto também, da salvação. Nós devemos tudo a ele. Ele não nos deve nada, nem explicação. Né? O Paulo lá em Romanos 9 diz que quem somos os vasos para questionar o oleiro. Então, chegamos aí ao final do nosso vídeo. Que Deus abençoe vocês. Concluímos aqui, nós não somos livres, não temos a liberdade antes de Cristo. Né? Em Cristo temos a liberdade, não o livre-arbítrio, mas liberdade temos. Quem não está em Cristo não tem liberdade de escolha, não tem livre-arbítrio. Deus abençoe vocês, que vocês possam escolher assistir nosso vídeo até o final. Né? Falando para vocês também aí que o tema aqui não foi predestinação, o tema aqui foi livre-arbítrio, que a gente falou de maneira bem superficial sobre o assunto, né? Se vocês quiserem um vídeo somente com esse assunto aí, sobre esse tema, a gente pode fazer. Vocês podem... E aí, somos calvinistas ou arminianos? Quero que vocês coloquem aí nos comentários o que é que vocês acham, né? Deus abençoe a todos e escolham deixar o like livremente. Deus abençoe.